Fala pessoal, tudo bem com vocês? Depois de muitos pedidos dos meus clientes, olha quem voltou? A Roboteca, tá? Então totalmente repaginada, remodelada, muito mais leve do que antes, com uma série de recursos também a mais, muito mais fácil também de mexer, tá? Então e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que ela funciona, para que ela serve, tá bom? Então vamos lá. Para quem não conhece a Roboteca, ela é compatível com quais ativos? Com todos esses daqui, ó. Forex, Crypto, CFD, Commodities e B3, futuros e à vista, tá? Ou seja, você consegue usar a Roboteca em qualquer ativo de sua preferência, tá? Ela é compatível com qual tipo de conta? Só conta hedge. Se você tentar usar em conta netting, não vai funcionar. Então, só em hedging, beleza? Então, sabendo com que tipo de ativo e tipo de conta que ela é compatível, agora vamos ver como que eu faço para instalar ela. Tá? Você que nunca usou, não sei se já tem robô da Invest, se não tem, é muito simples. Você vai ter que abrir aqui o teu MetaTrader, vai clicar em ferramentas, depois opções e vem até aqui, ó, Expert Advisors e vai liberar essa URL aqui, ó. Vai marcar essa opção, né? gerenciador.seurrobotrader.com e vai dar OK. Pronto, já está habilitado, tá? Aí você vai fazer o download no site, vai fazer a instalação normal, né? Isso você deve saber como fazer, né? Para colocar ela aqui no gráfico. Colocando ela no gráfico, dando OK, se ela permanecer igual está aqui, é porque está tudo certo. Agora, se tiver alguma coisa errada, vai aparecer um erro na tela para você dizendo que seu usuário não está liberado, alguma coisa nesse sentido, daí tem que entrar em contato comigo. Agora, para que serve a Roboteca? Qual que é o diferencial dela em relação aos outros robôs? A Roboteca é o seguinte, como o próprio nome já diz, né? Eu até puxei esse nome de biblioteca, né? Mas aí como são robôs, então eu chamei de, opa, por que não Roboteca, né? Vários robôs. Então, o que a gente faz hoje? Um dos princípios básicos aí para você conseguir ter um investimento mais saudável, né? Mais rentável e seguro ao longo do tempo, né? A longo prazo, médio e longo prazo. Você precisa diversificar. Essa é a palavra-chave aí, a moda, né? Diversificar. Então, o que a Roboteca possibilita você fazer? Diversificar. Como? Você consegue utilizar vários robôs, nesse caso aqui com a Roboteca são 5, simultaneamente. Então você utiliza 5 estratégias ao mesmo tempo. Tá, mas, bom, Eduardo, mas eu não poderia fazer isso mesmo sem a Roboteca, se eu tivesse 5 robôs? Sim, poderia, mas aí que entra o diferencial da Roboteca. Você consegue, com ela, fazer o backtest, testar as 5 no mesmo robô, no mesmo cenário, olha só. Quando você tem robôs separados, você não consegue ter uma precisão do teu resultado. Né? Você sabe, uma é contra a tendência, outra é a favor, uma vai compensar a outra. Tudo bem, mas será que não vão entrar no trade exatamente ao mesmo tempo? Não vai dar um prejuízo uma e a outra vai estar tendo prejuízo também, mesmo uma sendo contra, outra a favor da tendência, e vai aumentar a tua exposição? Pode acontecer. Né? Já com a Roboteca, você consegue saber essa informação exatamente. Né? Já com outro robô, não, porque você tem que rodar tudo separado. Né? E depois juntar, fazer uma análise manual. Com ela, não, você roda tudo junto, olha só. Tá? Você pode colocar 5 estratégias em um único robô, nela própria. Tá? Então, essa é a grande vantagem da Roboteca. Você conseguir montar um portfólio de robôs com as suas próprias estratégias em um único robô para rodar simultaneamente e consegue inclusive fazer backtest. E agora que eu toquei no assunto de backtest, eu vou até fazer um comentário. A Roboteca, ela tem um modelo de execução de trade que é muito favorável à realização de backtest. Por quê? Ela utiliza a execução em nova barra. Tá? Nada que ela faz é fora da barra, do início da barra de 1 minuto. Então, para eu entrar num trade, ela só vai entrar quando virar uma barra de 1 minuto. Para eu sair, a mesma coisa. Tudo ela só faz quando vira a barra de 1 minuto. Por quê? Porque o backtest ele não é confiável intra-candle. Tá? Então, quando você pega assim, o preço o tempo todo e faz um backtest, nunca vai ser confiável. Por quê? O preço que está na simulação não é idêntico ao preço do mercado real. Aí é o que acontece muitas vezes você fazer um backtest, depois você coloca em conta real, conta demo e fica completamente diferente o resultado. Né?
Entenda, eu não estou dizendo que você vai fazer um backtest, vai ficar rico, vai pôr na sua conta, vai ficar rico. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu estou dizendo é que se você hoje rodar uma estratégia na tua conta e amanhã, isso no robô tradicional, amanhã você fizer um backtest do dia de hoje, você vai ver que não serão feitos os mesmos trades. Isso no robô tradicional. Já na Roboteca, os trades serão praticamente idênticos. Tá? Por quê? Tudo que ela faz é baseado no candle de 1 minuto, no fechamento do candle de 1 minuto. Ah, mas qual que é a explicação disso? Intra-candle, no meio do candle, a gente tem o preço que fica se movimentando o tempo todo, né? Esses preços ficam se movimentando no testador, não é a mesma coisa do pregão, em tempo real. Porém, o candle de 1 minuto, toda vez que ele fecha, vocês concordam comigo que o candle ele é o mesmo, seja aqui no MetaTrader, seja no Profit, seja em qualquer ferramenta, em qualquer plataforma, os candles são iguais. Tá? Então, ou seja, o fechamento do candle de 1 minuto, aquele preço, ele é confiável. Não interessa se é pregão, backtest, aquele preço, ele realmente é aquele preço em qualquer lugar. Então, por isso que tudo que a Roboteca faz é no candle de 1 minuto fechado. Ah, mas daí eu posso analisar M15, M5? Pode, sem problema nenhum. Aqui eu estou com uma estratégia no M15. Porém, a execução do trade só vai ser quando virar um candle de M1. Então, eu vou fazer um trade ali só quando, por exemplo, se aparecer uma seta aqui no meio do candle, né, confirmando a entrada, ele vai entrar? Não. Fechou o candle de M1, pode ser que o de M15 está aqui assim, né? Aí, de repente, fechou de M1, ele vai entrar daí já na venda aqui e tal. Ele vai analisar o teu M15, normal. Só que ele só entra ou sai de trades quando fecha o candle de M1. É isso, tá? Por isso que tem uma confiabilidade elevadíssima em backtest. Então, você consegue diversificar usando várias estratégias em um único robô e tem uma confiabilidade altíssima, tá? Dos seus backtests, podendo ter, inclusive, até resultados idênticos. Se você roda hoje na tua conta demo ou conta real e amanhã faz um backtest da data de hoje, os resultados são praticamente idênticos. Tá, e o que mais que a Roboteca tem? Além de tudo isso que eu falei, tá? Ela também tem o seguinte, olha só que bacana. Ela não tem estratégias fixas. Tá vendo? Ela não tem estratégia fixa, é tudo um padrão, né? Muito simples, muito clean, né? Vocês podem ver a configuração, olha que fácil. Tranquilo, eu vou bater item a item aqui para vocês verem, tá? Então, assim, o que eu digo de estratégia fixa? Você pode importar a sua estratégia para a Roboteca. Tá? Ela não vem com uma estratégia engessada. Então, vamos supor, eu quero criar uma estratégia minha, Eduardo. Eu posso? Pode. Você cria aí toda a lógica, encontra um programador para desenvolver um indicador compatível com a Roboteca. Né? Não é qualquer indicador que você vai pôr aqui e vai rodar. Não, tem que preparar um indicador compatível com ela, com a tua lógica, né? Se você não tiver um programador, você pode contratar eu mesmo aqui da Invest para fazer para você, não tem problema. Tá? É claro que tem custo para isso, né? Aí eu vou desenvolver um indicador com a sua estratégia e você vai poder importar a sua própria estratégia para a Roboteca. Então você vai poder ter, por exemplo, 5 estratégias suas rodando ao mesmo tempo. Se você quiser, por exemplo, ter 20 estratégias, você pode ter, sem problema nenhum. Você vai usar a Roboteca como se você tivesse 20 estratégias. Você não precisa ter 20 robôs. Só com uma Roboteca você consegue importar 5 estratégias e qual estratégia você quiser. É isso que é muito bacana. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas ela não vem com nada assim padrão que eu possa usar? Eu vou ter que ser obrigado a contratar uma estratégia? Claro que ela vem com uma estratégia padrão, né? Eu vou disponibilizar aqui, ó, 10 estratégias para vocês, tá? 10. Ela vem com preset pronto? Claro que não. Isso não. Daí você tem que fazer os seus backtests, né? Encontrar os melhores parâmetros. Mas ela vem com 10 estratégias já padrões para você poder utilizar, tá? E daí aqui é o seguinte, mas da onde que eu tirei essa estratégia? Da Roboteca antiga. São as estratégias que nos testes que eu fiz eram as que se saíam melhor, tá? E daí eu acabei colocando até estratégias novas aqui. Então você terá essas estratégias à disposição para importar para a tua Roboteca e usar, tá? E eu vou ensinar vocês como que vocês fazem essa importação nesse vídeo aqui. Fiquem tranquilos, tá? E na página de download da Roboteca tem o vídeo explicando como que funcionam essas estratégias também, pode ficar tranquilo. Essa parte introdutória eu realmente queria levar 10 minutos para falar para vocês, acertei na mosca. Então agora vamos para a parte prática para eu mostrar para vocês como que funciona a configuração, como que você faz para usar
a Roboteca. Vamos lá. Eu vou fechar aqui esse gráfico para vocês verem, tá? E vou abrir aqui um gráfico do zero, ó, mini índice, e vou pegar um indicador daquele padrão que tem lá no site que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Beleza? São esses daqui. O que difere esses indicadores do indicador tradicional, né? Quando a gente usa, por exemplo, eu quero usar aqui uma média móvel, né? O que difere? Que a média móvel, o indicador tradicional, ele não tem lógica nenhuma. Ele só traz o resultado ali da informação dele, né? Então, ele não tem lógica. Então, você fala assim, eu quero fazer um cruzamento de média. Eu posso importar duas médias para a Roboteca? Óbvio que não. Afinal, as médias não têm lógica nenhuma, só traz o preço. A lógica está na tua cabeça, né? Então, o que esses indicadores aqui têm, os que estão no site? A lógica. Eu tirei a lógica da cabeça de alguém, nesse caso da minha, e importei para o indicador, transferi a lógica para o indicador. E olha só, aqui nós temos o indicador, quando eu pressiono OK, tá aqui, ó, ele colocou aqui, tá, as setinhas mostrando quando tem um sinal de compra ou de venda baseado no cruzamento das médias, tá? Quero saber, né, se realmente ali é o cruzamento. Você pode colocar aqui, ó, exibir indicador true. Olha só, cruzamento, cruzamento, tá vendo? Esses são os indicadores que estão disponíveis lá no site. E caso você tenha uma lógica, né, e queira desenvolver com algum programador de sua preferência, o que você tem que pedir para ele? Para, ao fazer o seu indicador, ele disponibilizar, se você falar isso para o teu programador, ele vai saber. O buffer 0 tem que ser o que vai determinar se é compra ou venda. Para ele comprar, tem que retornar 1. Olha lá, 1. Para ele vender, tem que retornar 2. É isso, tá? Então, você pede isso para o programador, ele vai entender e pronto. Caso você queira fazer por conta, eu tenho conteúdos também no YouTube ensinando como que você faz. Não esclareço dúvidas a respeito disso, nada disso, porque é um conteúdo gratuito lá no YouTube, tá? Daí você precisa realmente assistir e conseguir fazer por conta, né? Caso queira contratar daí o serviço, daí pode entrar em contato comigo, que daí a gente faz aí um orçamento, avalia a sua necessidade, tá bom? Então aqui, quero importar a Roboteca para o gráfico. O que eu tenho que fazer? Quero usar, por exemplo, o cruzamento de médias, tá? Olha só, eu vou importar aqui a Roboteca. E aqui, ó, em estratégia 1, que é a que eu quero usar, por exemplo, eu vou ter que dizer qual é o ativo que eu quero. Então, vai ser o WinM23, tá? Que é o que eu vou analisar para eu operar. Qual vai ser meu stop loss, meu take profit, se eu vou fazer stop imóvel ou não. Se eu quero ter um lucro máximo financeiro no trade, então atingir aquele lucro máximo financeiro, zera todas as posições, eu posso determinar, tá? Mas o que a gente quer ver é sobre o indicador. Então, que indicador eu quero? Cruzamento, underline de médias. Exatamente como está aqui o nome, ó, na pasta indicadores do MetaTrader 5. Você tem que colocar ali nessa pasta. Se você deixar todos os inputs, que são os parâmetros do indicador, zerados, ele vai trazer os parâmetros padrões do teu indicador, ok? Agora, se você preencher um aqui, você tem que preencher todos, tá? Se for diferente de 0, beleza? O que vai acontecer? Ó? Quando eu pressiono OK, ele vai carregar agora o robô e os indicadores e vai plotar tudo na tela para mim, vai criar o painel. Olha só, plotou o indicador, tá vendo? Tudo aí na tela. Caso eu queira, por exemplo, utilizar o robô, ó, vamos lá, deixa eu importar ele aqui de novo. Ó. Quero usar o robô, o WinM23. Só que eu falo assim, olha, eu não quero entrar a favor da média, eu quero entrar contra. Então, quando ela der um sinal de compra, eu quero entrar vendido. Quando ela der um sinal de venda, eu quero entrar comprado. É só você marcar essa opção aqui, ó, inverter true, tá? Quando eu dou OK, ele vai mostrar tudo a mesma coisa, tá? Porém, quando aparecer essa seta, na verdade, ele vai comprar e essa ele vai vender. Então, você vai fazer o inverso do que está na tela. Agora, vamos supor que você queira editar os parâmetros, tá? Por exemplo, aqui, ó, o Caracatica. Ele tem 3 parâmetros, então a gente tem que contar da seguinte forma: input 1, input 2, input 3, tá bom? Perceba que o período padrão dele é número 1. Quando eu arrasto a Roboteca aqui, ó, eu vou colocar o WinM23 e vou escrever aqui Caracatica.
vou deixar tudo zerado, beleza? Ó, grid distância 0, tudo zerado. Ele, de certo, vai encher de setinha aqui, porque, ó, período 1, né? Então, quando eu seleciono aqui os indicadores, olha lá, período 1. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou remover esse indicador e agora eu vou modificar o período dele. Tá? Vou colocar aqui ó, o IM23, Caracatica, e no input 2 eu vou colocar 50, tá bom? Olha só, agora pressionei ali OK, olha o que ele trouxe, 50, tá vendo? Então, basta você preencher daí o período ali que você quer, que ele daí vai trazer exatamente o que você precisa. Então, vamos aqui aos próximos itens. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a execução ali dos trades, tá? Vou explicar aqui item a item antes. Então, parâmetros gerais. Limite de ganho e perda diária. Atingiu o limite somando todos os robôs, tá? Atingiu o limite, encerra tudo e não opera mais naquele dia, só no dia seguinte. Mesma coisa vale para perda, tá? Horário início. Que horas começa a enviar trade? Que horas para de enviar trade? E horário de encerramento, que horas fecha tudo e daí depois disso só começa a enviar depois de novo no outro dia depois do horário início, tá? Se deixar zerado, ignora. Então vamos lá. Vou colocar aqui no testador para mostrar para vocês como que funciona na prática, beleza? Eu vou desligar aqui esse outro setup, vou deixar só esse setup aqui para a gente poder analisar e demonstrar. Então vou deixar aqui tudo minimizado, tá? E vamos só olhar parâmetros gerais. Se eu colocar um limite de ganho diário, R$10, o que vai acontecer? É a moeda da conta, tá? Se estiver operando Forex, $10. Então, aqui, ó, atingiu, olha lá, não opera mais. Tá vendo? Daí você deve estar pensando, mas por que ele ganhou R$29 se eu coloquei R$10, né? Porque é aquilo que eu falei, só executa trades no fechamento do candle de M1. Então, ele executou a compra 9 horas e saiu 9:02. Tá? Então, aqui, ó, ele não usa os alvos. Você deve até pensar, ué, mas não usa os alvos do MetaTrader? Não, nem os alvos são do MetaTrader. São objetos que o próprio robô cria. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Cadê os alvos? Estão zerados, ó. Tá vendo? Não tem. Só que olha aqui, ó. Stop loss, take profit. O próprio robô cria. Então, quando rompe e fecha o candle de M1 rompendo os objetos, aí o robô encerra. Nesse caso, ele fechou o candle de M1 ultrapassando o ganho diário, e foi por isso que ele encerrou. Agora vamos ver aqui, ó, perda diária. Como que funciona? Se fechar o candle, ó, de M1, tá vendo? É que aqui ele fez o grid, tá? Fechou o candle. Vou até desligar o grid para não confundir, ó. Vou colocar o grid aqui, ó, tudo zerado, tá? Para ficar mais fácil, né? Então aqui, ó, entrou comprado, olha lá. Ué, mas o meu limite de perda não é R$10? É, só que ele só vai encerrar no candle de M1. Perceba que aqui, ó, quando fechou esse candle, você estava perdendo? Estava acima do teu ponto de entrada, estava no gain. Só que esse candle de M1, olha onde que ele foi fechar. Lá embaixo, o preço andou 200 pontos em um candle de M1. Então, o teu limite de perda foi ultrapassado por conta disso. Tá? Simples assim. Então, tudo que o robô faz é de M1 em M1. Se eu colocar 0, vai ser ignorado. Horário início. Ele está enviando trade ali 9 horas, né? Só que se eu colocar aqui, ó, para enviar 10 horas, tem que ser assim, tá? Hora, minuto, segundo. Não coloque só hora e minuto. Ó, ele não vai enviar nada. Agora ele está apto a negociar. Ó, tá vendo? Então, ele enviou, não coloquei nada de encerramento, não encerrou. Agora, eu vou pegar esse mesmo exemplo e vou colocar aqui para eu encerrar 17 horas. O que ele vai fazer? Ele vai abrir o trade. Quando der 17 horas, olha lá, ele enviou o encerramento e aqui ele envia um aviso. Horário de encerramento atingido. Estou posicionado, vai dar 17 horas, bem aqui, ó. Tá vendo? Ó? 17 horas. Horário de encerramento atingido de novo. É isso, tá? Funciona dessa forma o horário de encerramento. Não interessa se está no lucro, prejuízo, quantas posições tem aberto. Aí agora, eu vou deixar aqui 10 horas e vou deixar sem horário de encerramento, tá? Vou ter que colocar aqui um alvo bem pequenininho, senão, né, não vai adiantar o exemplo que eu quero dar. Olha só, ele vai começar a enviar trades sem parar,
Ó, deu 10 horas, olha, fica enviando trades, né? Só que o que eu vou fazer? Eu só quero enviar trades das 10 às 11. Configuro das 10 às 11. Olha o que ele vai fazer. Ele vai só analisar esse período. Se tiver oportunidade, ele vai operar. Se não tiver, ó, enviou um trade ali, ó, né? Encerrou, ó, entrou 10h45, encerrou 10h47 e não operou mais. Só vai enviar posições das 10 às 11. Ó. E olha que legal a velocidade do backtest, né? Muito rápido, muito rápido, tá? Então aqui, quem opera Forex, por exemplo, né, vai ter o costume de fazer isso aqui, ó, deixar tudo zerado. Né? Só colocar o limite de perda e ganho diário, talvez. Né? Daí é a moeda da conta, sempre é dólar, euro, é a moeda da conta. Beleza? Então agora nós vamos falar aqui sobre a estratégia. Eu vou falar, todas são iguais os parâmetros, tá? Então não preciso ir uma a uma. Eu vou fazer uma só e vou usar duas depois ao mesmo tempo. Depois eu faço a segunda aqui idêntica, só para mostrar para vocês. Beleza? Vocês vão entender como que funciona agora a parte de estratégia. Então aqui o primeiro item é o número mágico. O número mágico é a identificação da sua estratégia. Então cada estratégia tem que ter um número mágico diferente. Tá? Então não pode ter o mesmo em hipótese alguma. Ok? Aí aqui é o ativo, que vai ser analisado por esse indicador e operado por ele. Então, eu posso, por exemplo, deixar o robô no gráfico do IN e operar WDO? Posso, sem problema nenhum. Posso fazer isso aqui. Tá, ó, vou colocar aqui só para vocês verem. Ó. Dá play. Ó, o que ele vai fazer? Estou no gráfico do IN. Só que olha aqui, ó, WDO. Ele está analisando o que, na verdade? O WDO, tá vendo? Independente se eu estou no IN. Olha lá, ó, fechou o candle, né, M1, nesse momento, ele envia o trade lá, porque o candle anterior está dando sinal de venda no WDO. Tá vendo? É isso. Então, você consegue, sim, operar um ativo diferente do que está plotado no gráfico. E como que fica a questão do alvo aqui, né? Você vai colocar normal, tá? Eu posso colocar aqui 25, vou colocar, na verdade, vai 10 pontos. Aqui 25, 10, porque senão não pega, né? Então, ele vai entrar aqui no trade. Ó, entrou. Saiu com R$ 110. Tá, ó. Vamos ver se entra mais algum aqui. Pra gente ver. Ó, entrou aqui. Eu estou no trade no 5017. Cadê? Onde que está meu alvo? Ó, eu posso olhar aqui na lista de objetos, procurar aqui por Stop Loss Take Profit. Vamos ver. Ah, detalhe, isso mesmo. Ó. Ele cria os objetos aqui ó, na tela principal, tá? Porque é o que ele está plotado. Ó. Ele está com o alvo no 507. Né, ó. O alvo e stop, né? Mas ó, o alvo é no 507, como a gente pode ver aqui, né? A minha posição é 0,17, então ele está 10 pontos abaixo da posição, bem certinho, tá? Independente se é um gráfico diferente, ó, ele coloca o alvo correto. E agora você deve estar se perguntando, tá, eu posso rodar dois ativos diferentes ao mesmo tempo? Pode, sem problema nenhum. Aqui eu vou colocar dólar e aqui embaixo o índice, por exemplo, tá? Stop loss aqui ó, de 10 pontos e aqui de 100. Beleza? Por mais aqui, de 200, tá? Ó, vou iniciar. Olha só. Tá comprado aí no quê? No índice. Ó. Olha lá, no índice e no dólar ao mesmo tempo, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Ó, ele vai trabalhar os dois ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Tá? Ele pode muito bem acabar encerrando um ó, e permanecer no outro. Tá vendo? Normal, vai trabalhar com o ativo que você quiser ao mesmo tempo, caso você queira. Ó, vou acelerar aqui um pouquinho. Ó. Não quero usar outro ativo, só vem aqui e apaga. Ó. Coloca tudo zero, né? Exclui aqui o indicador, para não ficar consumindo memória, tá? Beleza, então a gente já viu aqui stop loss, take profit, né? Todas essas questões. Agora, eu vou colocar aqui trailing stop. O que é o trailing stop? O stop móvel. O preço, quando eu acerto o trade, né? Eu acabo acompanhando o trade com um stop móvel. Ó, vou mostrar aqui. Ó. Olha só, estou vendido, vamos ver se acerta, né? Ao atingir a distância,
o meu stop. Ah, eu vou ter que mudar aqui o gráfico para ficar mais fácil, né, da gente acompanhar. Senão ele fica mostrando em outro gráfico, é ruim, né? Vou colocar aqui WDO cifrão N para ficar tudo no mesmo gráfico, tá? Beleza. Ó, então aqui, quando ele executa um trade, olha lá, olha a linha. Tá vendo? Ó? Ele não encerra o trade só da linha encostar. Tem que fechar rompendo, tá? Em 1 minuto. Então, fechou rompendo em 1 minuto. Perceba que eu estou operando M15, mas as coisas acontecem de minuto a minuto no robô, na roboteca, tá? Então, fechou rompendo, encerra o trade. Qual que é a diferença do trailing stop para o stop loss take profit? Que ele só vai encerrar no trailing stop se no momento que fechar rompendo estiver no lucro. Se não estiver no lucro, não vai encerrar. Tá? Então, essa é a diferença, né? Porque o stop loss ali, o take profit, fechou rompendo, vai encerrar. Né? Então, sei lá, você calculou errado o stop loss, sei lá, o take profit, enfim, fechou rompendo, vai encerrar. Agora, no trailing stop, não importa. Se ele, se por alguma razão, vou te dar um exemplo aqui, você entra, por exemplo, aqui, ó, entrou comprar, não, aqui, você entra vendido, tá? Aí ele vem vindo e o trailing está carregando. De repente, ele, sei lá, colocou o trailing tá aqui, fechou o mercado e subiu aqui em cima. Você estaria tomando loss, né? Ele vai encerrar o trade? Não vai. Por quê? Trailing só encerra no lucro. Então, assim que voltou para cá de um jeito que veio voltando, chegou a ficar no lucro e está acima, né, do trailing, já rompendo, né, a linha, daí sim ele encerra. Conseguiram entender, né? Não é nada difícil de entender, né? Então, basicamente, trailing só vai encerrar se estiver no lucro. Se não estiver no lucro, não encerra no trailing. Tá? É isso que ele faz. Ó. Beleza? Tá. Posso usar trailing stop em um e no outro? Você pode, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um não é confundido com o outro. Tá? Uma estratégia com a outra. Lucro máximo, o que significa? Se você estiver ganhando este valor financeiro, então nesse caso R$10, que é B3, né? Fechou o candle de M1? Sim, encerra as operações. Lembrando que ele vai olhar se a estratégia 1 está ganhando isso, da estratégia 2 não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Então aqui, ó, abriu o trade, estou ganhando R$10, no momento que fechar o candle de M1 ele encerra. Então perceba que, olha só, sempre é no candle de M1, nunca fora, tá vendo? Vai ter momentos que vai ganhar R$45, que vai ser 4,5 pontos. Vai ter momentos que vai ser 35, 30, 25, aí sendo que eu configurei 10, né? Mas por que ele pega mais? Porque ele só vai olhar de minuto a minuto. Agora começa a ficar legal. Grid, distância. Tá? O que é o grid? É quando você entra, por exemplo, comprado. Tá? Então, eu entrei comprado aqui, nesse nível. Beleza? Aí o preço começou a cair. O que vai acontecer? Eu vou começar a enviar novas compras. Então, eu compro, vou enviando novas compras. Cada compra dessa, a gente chama de grid. Ele vai montando um grid. Tá? Só que o que acontece? Percebam que aqui tem uma opção de grid distância. O que é essa distância? Ó? Esse cara aqui, ó. Grid distância. O que é isso? Não é a distância entre uma ordem e outra. Não. Toda vez que você faz um grid, aumenta a tua posição, o teu preço médio das posições ele é alterado. Então, por exemplo, eu comprei aqui um contrato. Quando eu compro um aqui embaixo de novo, meu preço médio, que antes estava aqui em cima, né? Ele vem para cá. Ó. Aqui eu comprei um de novo, meu preço médio que estava aqui, ele vai vir para cá. Comprei um de novo, meu preço médio vem para cá. E assim sucessivamente. Então, essa distância, ela é em relação ao seu preço médio, tá? Então, onde que está meu preço médio? Ah, está aqui. Então, se o preço se distanciar X pontos do meu preço médio, na hora que fechar o candle de M1, eu vou abrir uma posição. Né? Então, vou entrar em mais um trade. Lembrando que esse grid, ele nunca é ordem apregoada. Tá? É sempre a mercado. Então, funciona assim, na prática. Eu entro, por exemplo, comprado aqui, preço caiu. Tá? Então, estou comprado aqui, preço caiu. Vamos supor que eu coloquei aqui 100 pontos na distância. Então, caiu 100 pontos de onde eu comprei, compro de novo.
o meu PM vai para onde? Meu preço médio, metade do caminho. Então, quando que eu vou comprar de novo? Quando o preço tomar 100 pontos de distância do PM. Então, tomou 100 pontos de distância? Tomou. Compro aqui de novo. Meu PM foi para quando? Foi para onde, né? Desceu um pouquinho. Quando que eu vou comprar de novo? 100 pontos de distância. Um pouquinho mais embaixo. E assim sucessivamente. Então, essa distância, bati bastante nessa tecla para ninguém ter dúvida, é a distância do PM. Não é a distância entre uma ordem e outra. Lembrando que ele não apregou a ordem, é a mercado. Vamos ver agora aqui na prática. Vou colocar a distância, estamos no dólar, então vai, 10 pontos. Grid fator, o que é isso? Toda vez que eu faço um aumento, então eu entrei comprado aqui, o preço caiu, fui comprando, né? Eu posso dizer com quantos contratos eu quero comprar. Quem me determina isso é o grid fator, tá? Esse cara aqui. O que é? Se eu coloco ele menos 1, está dizendo que é fixo, né? Eu sempre vou entrar com essa quantidade de contratos aqui, tá? Agora, se eu coloco, por exemplo, 2, o que ele vai fazer? Ele pega, eu entrei com um contrato inicialmente. O próximo trade eu vou entrar com 2. O próximo trade eu vou entrar com a quantidade que eu tenho vezes ele. Então, eu tenho quanto agora? Eu não tenho 3, porque eu tinha 1, entrei com 2, né? Fiquei com 3. Vezes 2 dá 6. Então, 6 aqui. O próximo trade vai ser com quanto? 6 mais os 3 que eu tinha. 9 vezes ele, 2. Então, o próximo trade aqui embaixo vai ser com 18. Beleza? É assim. Ah, Eduardo, e se eu quiser entrar com o dobro? Tá? Sempre, se eu entrei com 1, eu quero entrar daí, por exemplo, com 2, daí aqui com 4, com 8, um exemplo, né? O que você pode fazer? Você, na verdade, você tem que colocar ali 1 como fator. Por quê? O que ele vai fazer quando você colocar 1? Se você entra com um contrato, o próximo trade vai ser com 1. O próximo vai ser com quanto? Vai ser com a quantidade de contratos que você tem vezes o fator. Né? É sempre isso. Então, vai ser 2 vezes 1. Né? Então, vai ser 2. O próximo vai ser com quanto? Com 4. Por quê? A quantidade que você tem vezes 1, 4. O próximo vai ser com 8 e assim sucessivamente. Ok? Porque se você somar, você vai ver. Ó, aqui dá 4, ó, 1 mais 1, com 2 dá 4, 4 mais 4 dá 8, 8 mais 8 aqui, 16 e assim sucessivamente. Tá bom? É essa a configuração. Aí aqui você tem grid, ajuste, take profit. Se você deixar ele zerado, você vai ficar, nesse caso aqui, ó, eu não tenho take profit na operação, que eu estou deixando zero, né? E quando eu fizer o grid, eu também não vou ter. Então, eu nunca vou fazer grid, vou fazer take profit, nada. É óbvio que daí vai ser um preço médio infinito que nunca vai parar, né? Mas aqui só para vocês terem uma ideia de como que funciona daí o PM, só para a gente ver aqui, né, o grid, preço médio, na prática. Ó. Então, entrou vendido, olha lá, conforme o preço vai subindo, ó, ele vai fazendo daí os outros grids, tá vendo? Sempre, né, em relação ao preço médio da posição. Então, por isso que ele está fazendo bastante assim, ó. Ele vai fazendo sempre em relação ao preço médio da posição. Então, é claro que se você entra com uma quantidade fixa de lotes, vai acontecer o seguinte, você vai entrar com uma venda, opa, deixa eu mudar a cor aqui. Você vai entrar com uma venda aqui, por exemplo, tá? Quando você entra com mais um lote aqui, o teu PM ele vai aqui para metade do caminho, né? Vai. Só que o problema é o seguinte, quando você está com a quantidade fixa. Nesse primeiro ele vai para metade do caminho. Só que aqui, se você vender um de novo, você não vai jogar ele para metade do caminho. Você está vendendo só um lá em cima. Você tem 2 aqui embaixo. Então, você começa a vender um em um, o teu PM ele não vai subindo na mesma intensidade. Ele vai ficando para aqui embaixo ainda, mexendo pouco nele. Aí, toda vez que abre um candle de M1, ele vai ver, opa, eu tô mais de 100 pontos de onde está o meu preço médio da posição? Tô, então pode abrir mais uma ordem. Ele começa a entrar quase que num loop, né? Enviando ordem uma atrás da outra, assim, ó. Por quê? Tá com a distância do PM. Então, tá com a distância do PM, vai abrir grid, tá? Porque é isso que você configurou. Quer deixar um espaço, né, de grid daí, coloque pelo menos o número 1 para você realmente melhorar o teu preço médio, né? Então, olha o que vai acontecer agora. Ele vai dar um espacinho um pouquinho maior, ó. Tá vendo, ó? Deu um espacinho, embora não pareça, mas deu. Aqui, ó. Ó.
Porque ele foi dobrando a mão, aquilo que eu falei, ó, sempre dobrando a mão, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui ajuste de take profit. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ajustar o take profit para determinada distância do PM. Eu vou colocar um ponto, tá? Então, quando ele faz a venda, ele está sem take profit. Mas quando ele faz o PM, né, o grid, eu chamo de PM porque preço médio, ó. Ele faz o grid, ali foi muito rápido. Ele ajusta o take profit, vou mostrar para vocês. Tem que ser mais lento. Que aqui assim. Ó, entrou vendido. Vamos ver, assim que ele pegar o grid lá, ó, cadê o take profit? Não está aparecendo aqui, né? Porque eu estou sem take profit, deixei ele 0. Só que assim que fizer o PM, eu quero que ajuste o meu take profit para um ponto em relação ao meu preço médio das posições. Então vamos ver. Olha lá, pegou o PM. Tá vendo? Pegou o PM agora. Onde que foi parar meu take profit? Percebo que não tem nada aqui, porque eu tenho que olhar sempre o fechamento do candle M1. E se eu deixar pelo MetaTrader, ele não vai olhar. Né? Então, por isso que não vai feito pelo MetaTrader. Olha lá, ó. Take Profit está ali. Ó. Ele está um ponto abaixo do meu PM, que é calculado automaticamente pelo robô. Se o preço fechar no M1 abaixo do meu PM, do meu Take Profit, ele vai zerar. Tá? Ó, fez outro. Olha lá, meu Take Profit subiu um pouquinho. Fez outro, subiu mais um pouco. Ó, vai subindo. Se o candle, olha lá, fechou abaixo, encerra o trade. Ó, nesse exato momento. Ó, fechou abaixo do PM, encerrou o trade no lucro. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, encerrou no lucro. Fez, claro, né, preço médio, chegou até 16 contratos aí, mas pegou aí certinho. Agora, se ele entra aqui, comprado, vai fazer preço médio? Não, né, não vai, ó. Entrou comprado, não fez nada. Então, o que você pode fazer? Usar, por exemplo, o trailing stop, né, ó. Então, olha lá, ele vai entrar comprado, opa, muito rápido. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais distante esse trading. Ó, diminuir aqui para mostrar o funcionamento. Ó, pegou, olha lá o trading, ó, subindo junto. Fechou abaixo, encerrou o trade. É isso, tá? Aqui, ó, ele nem fez os aumentos porque ele pegou o trading na venda aqui antes, ó. Né? Ele não forçou aqui os aumentos. É isso. Aí é claro, né? Se eu colocar um fator maior aqui, aí ele vai fazer o aumento ainda mais pesado, né? Vamos ver aqui, ó, só para mostrar rapidinho. Para não ficar batendo tanto também nessa tecla. Ao invés dele fazer com 1, agora o aumento, ele já vai fazer com 2, o grid inicial já, né? Ó. Olha lá, já fez com 2, ó, já foi para 6, tá vendo? Olha lá, já zerou agora, ó, bem maior. Só que, claro, com mais contrato, porque eu coloquei um fator maior, tá? É isso. Agora, vamos falar aqui do indicador. Você vai ter que pôr o indicador na pasta Indicators do MetaTrader. Então, aqui, ó, MQL5 Indicators. Vai colar ele aqui, ó. Tá, exatamente desse jeito. Aí, ó, é só você pôr o nome dele, o tempo gráfico que você quer analisar e se você vai entrar a favor ou contra. Lembra que o trade inicial lá eu estou fazendo venda, né? Eu vou ligar aqui, ó, para fazer agora então o inverso. Ele é um sinal de venda aqui, esse inicial aqui, né? Só que, ó, ele fez uma compra. Tá vendo? Posso entrar comprado e vendido ao mesmo tempo? Pode. Você vem aqui, coloca, por exemplo, exatamente o mesmo set. Ó, vou colocar a mesma coisa, 5. Só que eu vou deixar aqui false e aqui true. O que ele vai fazer? Vai entrar comprado e vendido ao mesmo tempo. Olha só. Comprado em um set, vendido no outro. Tá aqui, ó. Tá vendo? Quero fazer a condução daí, usando o trailing em um e no outro. E usar grid em um e no outro. Posso? Pode. E é isso que eu vou fazer aqui agora também para mostrar, ó. Muito fácil de configurar, né? Vamos combinar que, olha, é muito fácil. Olha lá. Tá fazendo o grid da compra e ajustando o take da compra ali, ó. Ó, zerou tudo. Tá? Por que ele zerou a venda? Porque, na verdade, ele zerou no trading essa venda aí. Não tem nada a ver, ó. Ele já tinha zerado a venda antes aqui, ó. Ele já não estava mais vendido, tá? Então, posso pegar e fazer assim, inclusive, ó.
Deixa eu ver aqui quanto que andou mais ou menos, só para a gente ter uma ideia. Uns 10 pontos, talvez? Ó, 10 pontos. Só para a gente encerrar a venda lá embaixo, tá? Eu vou deixar a venda mais um pouco. Vou colocar ela aqui, ó, sem trading. É só deixar sem trading. Só para a gente ver aí os dois trabalhando com grid. Ó, tá fazendo as compras do grid, ajustando, né? A venda tá aqui, ó, tendo lucro, ó lá. Ó. Ficou só com a venda. Eu não coloquei trailing na venda, então ele encerrou só as compras, né? O que ele vai fazer agora? Ó, tá fazendo os grids das vendas, encerrou agora as vendas também. Tá vendo? Estava comprado e vendido ao mesmo tempo, trabalhando de forma separada e ao mesmo tempo, né? Vamos dizer assim, fazendo a leitura independente. Não quero usar. Lembre-se, apaga aqui, deixa tudo zerado, tá? É isso, ó. Tem segredo. Comprei o robô agora, quero usar, o que eu faço? Cara, vem para o testador e use no testador, veja como ele se sai. Não sai já colocando na conta, não, faça dessa forma, que é a forma correta, tá bom? Tudo tem que ser avaliado, né, para você ver como que se comporta antes. Se você não souber usar o testador, o que eu recomendo que você faça? Acesse o meu site, ninvest.com.br, tá? E clica aqui, ó, educacional. Eu tenho um curso aqui, barato e muito bom, conteúdo riquíssimo, tá? Te ensinando do zero como realizar backtests, otimizações e análise de robustez das suas estratégias para trade. Como usar o testador de estratégias do jeito correto, tá? Eu vejo muita gente que sonha como estratégia, já quer colocar num robô e tudo mais, sair operando, colocando dinheiro. Tá errado. Você precisa ver antes, né, como que se sai, ajustar os parâmetros, ver os comportamentos do mercado para achar os melhores cenários para você executar a tua estratégia. Não adianta já sair que nem um doido, tá? Então eu te dou essa dica aí. É a mesma coisa que você vir aqui no dólar, sabendo que é de M1 em M1, coloca aqui um grid para fazer de um ponto em um ponto. É uma loucura, né? Você vai ficar fazendo um aumento de posição infinito, tá? Inclusive agora que eu toquei no assunto, né, de grid infinito, eu tinha esquecido de tirar de oculto essa opção. Ela estava oculta aqui. Grid quantidade máxima de contratos. Então o que acontece? Se você, por exemplo, aqui, ó, eu vou deixar uma quantidade máxima ilimitada, tá? Vou colocar assim, ó. Se deixar zero também fica ilimitado, mas tá, não vou tirar ali de novo. Então o que acontece, ó? Ele chegou a ficar aqui com 1000 contratos, né? Se eu colocar um grid limitado, por exemplo, a 100, a partir do momento que eu tiver com 100 contratos abertos, ele não vai mais fazer grid. Tá? Então, se eu estiver posicionado com 100 lotes, ele não vai fazer grid mais. Então, não é com quantos lotes eu ficarei pós-grid, não. Estou com 100, para de fazer grid. Tá? É isso que ele faz. Então, é claro que pode acontecer dele estar com 50 e passar direto para 150, né? Então, você tem que fazer o cálculo aí, por isso que eu falo da importância do backtest, né? Só que se ele identificar que já ficou com 100, ó, ele não vai fazer mais. Tá? Ó, já deu 100, não faz mais. Tá? Ó, que é o que ele está fazendo aqui, né? Bateu a quantidade, ele para de fazer o grid. Ó, não fica com aquelas quantidades exorbitantes. Ó, tá no máximo aqui que ele chegou, 64, né? Sendo que é tudo a soma, né? Então ele deve ter ficado um pouquinho acima de 100, claro. Mas quando ele passa desse valor, ele já observa, opa, não posso fazer mais grid porque eu já estou com mais do que 100 lotes. Entendeu? É isso que ele faz. Ó, tá vendo? É isso, tá? Por que ele pode passar de 100 ali, né? Então, porque assim, você está com 80, então ele pode fazer o grid. Aí o próximo grid, você calculou ali de uma forma que ele faria com mais 80. Então ele já vai para 160 logo de cara. Aí o que ele vai fazer? Agora sim, ele passou de 100, né? Então daí ele não vai fazer de novo o grid, entendeu? É essa que é a lógica ali, tá? Então por isso que você tem que fazer os testes para você identificar aí o valor, né? Porque senão você pula demais. Então agora que nós já analisamos tudo aqui do começo ao fim, de uma forma bem explicada, né? Eu acredito que todos aí tenham conseguido entender, né? Senão é só voltar ao vídeo, porque eu acho que mais explicado que isso, só dois isso realmente. Aqui só falta a gente falar então da importação do indicador, falar um pouquinho mais sobre isso, tá? O que acontece? Você vai colocar o nome aqui do indicador e os inputs. Você tem até 10 inputs à tua disposição. O que são esses inputs? É o seguinte, ó. Quando você pega o indicador e arrasta ele aqui para o gráfico, ó,
ele tem esses parâmetros. Então, aqui você tem o input 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom? O que eu sugiro que vocês façam é que sempre o input TF vocês não mexam. Tá? Então, você deixa ele 0. Ele sempre é contado dessa forma. 0, 1, 2, 3, ok? Então, vou até dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Vou pegar um indicador, deixa eu ver um outro aqui, que tenha mais inputs. Ó, esse aqui, olha o quanto de input tem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Caso eu fosse configurar esse, eu ia ter que colocar aqui do 1 ao 8. Aí, como que funciona? A primeira informação, ó, quer ver? Cadê ele aqui de novo? Aqui, ó. Ele é false, depois true. Tá? Então, a primeira informação é 0. Aí, depois é 1. Então, seria, só para você ter uma ideia, input lá, o meu input 1 aqui, né, seria 0. Esse cara aqui, ó, 0. Tá? Porque o TF é sempre zerado. E daqui eu colocaria 1, 1, 1, 1, 1. Ele ia importar desse jeito aqui. Tá? Vamos fazer um teste, só para vocês verem? Olha só. Vou pegar aqui o nome dele. Padrões, underline D, underline candles. E aqui é 0. Né? Deixa eu... Minha memória já não é mais a mesma. Ó, 0, 0, depois o resto do 1. Então, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o 8. Né? Então, ó, vou iniciar aqui e vamos ver como que ele vai ficar. Ó, ele deu um erro. O que ele está falando? Deu um erro de criação do indicador. Tá? Por que ele está dando um erro de criação do indicador? Vamos entender. Ah, óbvio, né? Eu estava colocando aqui candles. É candle o nome, olha lá. Ó. Quer ver? Eu vou tentar importar ele tudo zerado. Tava até, olha só, importou. Se eu colocar candles, ele não existe. Olha só, óbvio que vai dar erro, né? Então aqui, candle. Então aqui a configuração é 0, 0, resto tudo 1, né? Ó, carregou aí o indicador. Ah, ele está fazendo o sinal de venda e está comprando, está ao contrário, né? Por quê? Inverter true, né? Então agora false. Olha só. Sinal de venda, vendeu. Venda, vendeu. Compra, comprou. Tá vendo? Olha lá. Ó. Seguindo padrões de candle, tá? Imagina, esse aqui é um indicador de padrão de candle. E olha só que padrões que ele tem. Estrela cadente, martelo, doji, nuvem negra. Imagina, num indicador desse. Agora você pensa assim, ah, eu quero rodar, sei lá, cruzamento MACD. Vamos ver aqui. Cruzamento MACD. Ó, como é mais fácil até, ó. 12, 26, 9, 0, 0. Ó, tudo o resto tudo 0. Então, 12, 26, 9. Então, aqui, ó. 12, 26, 9. Qual que é o nome aqui do setup? Cruzamento, underline MACD. Ó, vou rodar. Tá aí, ó. Tá rodando cruzamento MACD. Agora eu vou colocar mais um aqui para a gente concluir, então, tá? Vamos colocar aqui distanciamento de média. Ó, só para exercitar mesmo. Distanciamento de média ou médias. Vamos ver aqui. Médias, tá? Quais inputs ele tem? Esses daqui. Então, ó, eu vou até tirar um print para facilitar aqui a inserção. Né? Ó, vou pegar aqui, colocar na outra tela. Só para facilitar mesmo. Ó. Então, aqui o primeiro é 0, depois ele vem 7. A média exponencial, que é qual? 0, 1. Né? Então, aqui é 1, então 0, 7, 1, 0, deu o resto do 0. Vamos ver? Olha só. Esse distanciamento está aleatório, fazendo sem parar. Tá? Por quê? O distanciamento está 0, ó, na exponencial, logo abaixo da exponencial aqui. Ó. Então, vou colocar um distanciamento. Então, vou colocar aqui, vai 20 mil. O que é esse distanciamento? Nesse setup aqui, o dólar, quando você dá uma olhada aqui, ó, índice, ele vai a pontuação certinho, né? Ó, 500 pontos, 1000 pontos. Só que o dólar, ele não é assim, ó. Olha só, eu estou movendo, vou mover aqui, ó, do 11,5 até aqui, né? Dá o quê? 11 pontos, né? Olha lá, do 12 até o 204, né? Só que olha quanto que aparece no gráfico ali, ó. Tá vendo? Ó, vou até congelar a tela aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. 11.671, só que eu estou movendo só 11 pontos. Por que está aparecendo desse jeito? Tá? Então, o MetaTrader ele mostra dessa forma. Então, aqui, quando eu coloco 20 mil, eu estou falando 20 pontos.
Tá? No dólar isso. No índice não, no índice é certo, né? Mas é só esse indicador que é assim. Então aqui, ó, ficou diferente, ó. Tomou distanciamento, ele começa a mostrar, né, o lado do distanciamento, ó, compra, compra, está se distanciando. Quero fazer o sinal inverso. É só olhar aqui no indicador como que é o inverso, ó. Então aqui, sinal inverso, tá como false. Então vou ligar ele como true. O que eu tenho que fazer? O número 1 aqui, ó. Agora é lá o que vai acontecer. Agora é venda, ó, tá vendo? Nessas explosões, ó, venda, 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 não é compra, tá? Não quero mudar nada no indicador. Eu quero, do jeito que eu estou importando ele aqui, por exemplo, eu tenho o código-fonte, edito direto para ser mais fácil, só quero carregar o meu setup, não quero mudar nada daqui. Só você vir aqui nos inputs e deixar tudo zero. Então, deixa tudo zero, não pode ter nada preenchido. Deixou tudo zero, ele vai importar o teu indicador. Ah, Eduardo, meu indicador ele tem muito mais do que 10 inputs. Não tem como, é só 10 que você pode importar aqui. Tá? Se tiver mais de 10, daí você tem que pedir realmente para um programador fazer um novo indicador para você, com até 10 inputs, os mais importantes para você. Tá bom? Mas é só 10 que aceita aqui na Roboteca. Tá? Ficou bem bacana essa nova versão, bem clean, né? Espero que vocês tenham gostado dela, ficou muito show. Eu gostei bastante, viu? Ficou, nossa, fantástico. Vai ter vídeo aqui lá no site, tá? Explicando na página de download todos esses setups aqui. Não como instalar, porque eu já mostrei aqui, né? Daí é só assistir de novo. Mas como que funcionam os setups, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês numa outra corretora agora. Ó, eu abri aqui o Forex, tá? Vamos colocar aqui no EURUSD, só para mostrar. Ó, EURUSD, que é o que eu vou operar. Vou colocar o cruzamento de média aqui, básico, né? Ó, tá? Quantidade de contratos 001, grid 30 pips. E vou colocar aqui um take profit 100 pips. Stop loss vou deixar zerado, tá? Porque eu vou fazer grid. Então, olha só. Normal, tá? Operando normalmente no Forex. Olha só. Cruzamento de média isso aqui. Tá, ó, a quantidade de lotes que ele vem usando. Ó. Pouquíssimo, né? Exigência de margem baixíssima para isso aqui. Tá? É isso, pessoal. Essa é a Roboteca. Espero que vocês gostem. Quem já tinha a versão anterior vai ter acesso a essa Roboteca. Quem não tinha, daí tem que acessar o site e adquirir a sua. www.seurrobotrader.com. E aqui você vai encontrar não só a Roboteca, mas também outros robôs, outras ferramentas que eu tenho aí à disposição. Tá bom? Um grande abraço a vocês, bons trades e bons negócios!